Olá, tudo bem? Você já conheceu alguém que acreditava ser grande demais para cair? Veja, talvez um empresário, um governante, um líder religioso talvez. Ou, de repente, alguém que começou humilde e depois passou a acreditar que seu sucesso era resultado apenas da própria capacidade. Nos capítulos de hoje, capítulo 31 e 32 do livro de Ezequiel, na nossa jornada da leitura de Ezequiel, nós vamos ver justamente uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Quanto mais alto o orgulho sobe, maior é a queda quando Deus o confronta. Vamos começar então pelo capítulo 31. Logo no versículo 2, Deus manda Ezequiel fazer uma pergunta para o faraó. E diz assim, a quem é semelhante na tua grandeza? Perceba o que Deus está fazendo. O Egito, ele olhava para si mesmo e enxergava poder, riqueza, influência. Só que Deus olha para o Egito e pergunta, você realmente acha que é tão grande assim? E então, nesse ponto, Deus traz um exemplo histórico. No versículo 3, a gente tem que, eis que a Assíria era um cedro no Líbano. Aqui aparece uma imagem muito conhecida do mundo antigo. Os cedros do Líbano eram famosos justamente pela sua altura, pela sua força, pela sua beleza. E Deus usa essa árvore gigantesca para representar uma nação que parecia invencível. Todos admiravam a Assíria naquele momento, todos temiam a Assíria, mas algo aconteceu. No versículo 10, Deus revela o problema. O seu coração se exaltou na sua grandeza. Perceba aqui que Deus não condena a grandeza, Deus condena o orgulho. O problema nunca foi crescer, o problema foi esquecer quem concedeu o crescimento. E é muito importante que séculos depois, Tiago escreveria exatamente a mesma verdade. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a gente tem assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, simplesmente, ele não está ensinando algo novo, ele está repetindo uma lição que Deus já estava ensinando através de Ezequiel. Por isso que o orgulho sempre coloca o homem em rota de colisão com Deus. E então, quando eu olho para essa imagem da árvore, eu não consigo deixar de lembrar das palavras de Jesus em João 15, onde ele disse, sem mim nada podeis fazer. A Síria acreditava que a sua força vinha dela mesma. E Jesus ensina exatamente o contrário. Toda a força verdadeira vem de permanecermos ligados nele. Então, podemos parecer fortes por um tempo, podemos parecer inabaláveis por um tempo, mas quando nos afastamos da fonte, inevitavelmente a gente seca. E Deus, então, ele lembra isso ao Egito e fala, vocês estão olhando para a sua própria grandeza, mas observem o que aconteceu com a Síria. Ela parecia eterna, só que caiu. Ela parecia invencível, só que caiu. Ela parecia poderosa, só que caiu. E isso então leva a gente naturalmente ao capítulo 32. Se o capítulo 31 mostra a árvore sendo derrubada, o capítulo 32 mostra o funeral daquilo que caiu. No versículo 2, Deus diz, tu eras semelhante a um leão entre as nações, e era como um dragão nos mares. Mas nesse ponto aqui a gente vê mais uma vez uma figura de força e de poder. Só que agora o tom da mensagem ela muda. O julgamento simplesmente chegou. Ao longo então desse capítulo, Deus descreve o Egito descendo a sepultura e encontrando outras nações que um dia também dominaram o mundo antigo. Por exemplo, então, a Síria, Elão, Meseque, Tubal, todos tiveram seu momento de glória na história. Todos pareciam invencíveis e todos terminaram no mesmo lugar. Isso, claro, me faz lembrar também uma pergunta feita por Jesus em Marcos 8:36, que diz assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Egito, ele tinha riqueza, tinha exército, tinha influência, tinha poder, mas nada disso pôde impedir o juízo de Deus. E talvez essa seja uma das lições mais importantes desse capítulo. A morte é o grande nivelador da humanidade. Reis, presidentes, generais, bilionários, todos comparecem diante do mesmo Deus. Existe uma frase atribuída ao escritor A.W. Tozer que diz assim, o orgulho é a enfermidade que fez o diabo ser diabo. Então, e quando a gente olha para Ezequiel, o capítulo 31 e o 32, a gente percebe que o orgulho continua destruindo pessoas, famílias, líderes e até nações inteiras. Então, existe também aqui uma mensagem de esperança, claro, porque Deus não está simplesmente nos mostrando a queda do Egito, apenas para falar sobre o Egito. Afinal de contas, ele também deu esse exemplo da Síria para o Egito, assim como está dando deles para nós. Então, ele está nos advertindo, ele está nos convidando à humildade. Por isso, Pedro escreveu na sua primeira carta, então 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Então perceba como Ezequiel, Tiago, Pedro, Jesus estão ensinando exatamente
exatamente a mesma verdade. O orgulho, ele simplesmente afasta o homem de Deus. Já a humildade aproxima o homem e a mulher de Deus. E talvez seja por isso, então, que Jesus ensinou algo tão contrário à lógica desse mundo. O mundo diz, por exemplo, exalte-se. Jesus diz, humilhe-se. O mundo diz, construa seu próprio reino. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus. O mundo mede grandeza por riqueza, influência e poder. Deus mede grandeza por humildade, dependência e obediência. E eu acredito que essa é a grande pergunta de Ezequiel, tanto o capítulo 31 quanto o 32, que está deixando a pergunta e já a resposta para nós também. Existe, nesse ponto aqui, pare para pensar, existe alguma área da sua vida em que você começou a confiar em si mesmo? E olha só, em si mesmo, muito mais do que você confiou em Deus? Então existe alguma conquista que está alimentando o orgulho em vez da gratidão na sua vida? Você, de repente, está construindo a sua própria grandeza ou buscando glorificar a Deus através daquilo que Ele concedeu para você. Olha só, pense nisso. Leia também você Ezequiel inteiro, capítulo 31, capítulo 32, claro, o livro inteiro também, porque ali vai trazer muita profundidade para você. Observe como Deus trata o orgulho humano, observe como toda grandeza sem Deus se torna passageira. Não aceite simplesmente, claro, o que eu estou falando para você. Examine as Escrituras, busque a verdade na palavra. Eu sou Eduardo, esse aqui é o Somando Mentes, e se esse vídeo edificou sua vida, faz o seguinte, compartilhe com mais alguém, e se não nos segue, clica aqui, segue a gente. Lembre-se, Deus fez você para propagar o evangelho dele. Quando eu falo a gente, é porque eu sempre busco ser eu, mas acima de tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembre-se, leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!